E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a discussão de hoje, a gente vai falar sobre um filme que ele foi lançado na última semana pela Netflix, né? Que ele vem gerando vários debates em torno vamos dizer assim, dos seus temas, né? Que ele vem trabalhando. É bem interessante que várias interpretações ela vem sendo dada ao filme, não só pelo seu final, que é um final bem, vamos dizer assim, obscuro, né? Mas por toda a sua temática, tudo que envolve, toda a sua estrutura que envolve o filme. Nós vamos discutir aqui elementos técnicos, a gente vai discutir a ideia do filme em si, sobre como nós entendemos, nós estamos relacionando. Então, além de ser uma opinião, né, pessoal, ela que eu vou fazer aqui é uma discussão que eu tento enxergar a partir de outras interpretações que eu vi, né, que eu vi durante esta ideia. Que o filme apresenta. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que alguns dos youtubers, principalmente os que comentam filmes, né, eles estão atentando para a relação que o filme ele faz com a ideia da religiosidade, né, a ideia ali de os elementos que são apresentados pela religião, principalmente a religião cristã. Aí, para muitos, o filme ele tem essa característica de discussão religiosa também. Aí nós temos aí, para essas interpretações, né, que eu acho válida também, inclusive, mas eu acredito que não é só isso. O filme ele apresenta outros elementos que a gente vai fazer em 10 partes, né? A gente vai discutir esse elemento religioso, vai discutir as questões de classe que o filme vem, e depois a relação com o momento atual que nós estamos vivendo. Então eu vou tentar ser breve, mas é uma discussão que vai requerer aí um pouquinho de tempo. Então nós temos aí, ó, na religiosidade, né, que ela é apresentada a ideia do sacrifício. Você vai ter alguns personagens, né, que eles estão se sacrificando para que esta mensagem vai ser representada pela garotinha chegue até a administração. Então, tem uma frase no filme que eu achei super importante, que é o senhorzinho lá, que está na cadeira de roda, que ele diz desse jeito, né? É necessário que termos uma mensagem, e esta mensagem ela tem que chegar até a administração, porque a administração ela não tem consciência do que está acontecendo durante todo o curso, né? Tipo, a administração ela apenas está lá. Aí tem os dois indivíduos que vão tentar proteger primeiro o bolinho, né? E depois eles entendem, percebem que esta criança que passa o filme todinho, a gente fica sem saber se ela existe realmente ou ela não existe. Aí quando ela nos é apresentada, e se transforma aí na figura, no simbolismo que esta mensagem ela requer. Aí nós temos aí, né, a ideia de que esse sacrifício é muito defendido dentro do cristianismo, né? Tem aí o Jesus que se sacrifica em torno da mensagem dele, né? Ele faz, e também você vai ter ao longo da história do cristianismo várias pessoas, principalmente no cristianismo ali nascente, que ele estava nascendo ali durante a expansão do Império Romano, né? Eles estão se sacrificando, estão morrendo para que esta mensagem sobreviva. E esta mensagem hoje chegue através da Igreja Católica e de várias outras ramificações, né, que o protestantismo, a partir do século XVI, vai permitir. E nós temos aí essa característica. Mas o que leva as pessoas também a fazer a analogia do filme à ideia da religiosidade? Você tem os níveis sendo representados, né, a ideia do consciente de si, do angelical, vamos dizer o seguinte, do divino, a figura divina, mas também tem a figura punitória, né?
Aí você tem aí o paraíso, que ele é representado pelo banquete. Este banquete ele é preparado no nível 0, onde você tem ali os confeiteiros, você vai ter o cozinheiro que está preparando esta mesa. Então ele representa aí as pessoas, né, que vão se pantufar neste grande banquete. Não nos é apresentado no filme, por exemplo, as pessoas que estão até o nível 5 ou é o nível 7. Ele não é apresentado para a gente, é apresentado a partir do nível 7 em diante, mas antes disso não nos é. Você tem o pessoal que estão preparando um banquete, mas você não chega a conhecer a administração, né? Você conhece um membro da administração, que é a moça lá que fez o nosso personagem, né, o protagonista do filme, chegar até o poço, mas até ela se sente enganada, se sente traída pela administração do poço, né? Então, olha só como ele é colocado. Então, este banquete seria o primeiro nível do paraíso, sendo que o último seria o estágio ao qual a gente vai chamar de inferno. Então, olha só que coisa interessante. Durante todos esses níveis, você vai ter várias características, né? Então, cada nível tem uma característica de indivíduos distintos. Mas o interessante dentro de tudo isso é que ele nos lembra o Inferno de Dante, né? O Inferno de Dante, ele também é uma obra ali do início da Idade Moderna, que ele vem trazendo estes elementos, né, de subdivisões até mesmo do inferno. E onde o nível mais baixo do inferno, Magérita, está reservado para as pessoas que em tempos críticos elas se mantiveram neutras, né, se mantiveram omissas. Então o Dante Alighieri, ele vem trazendo também essa discussão que nos lembra muito a ideia do poço. Mas deixando a parte religiosa do lado, a gente vai agora dentro de uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Isso daí já parte para as minhas interpretações, que é o que eu consegui perceber no filme, mas é claro que vocês vão ter percepções diferentes, ou parecidas, ou vão discordar comigo em alguns pontos, talvez concordem em outros, mas esta é a minha visão, e é o interessante a gente ver essa pluralidade de ideias que surge com o filme, né? Então a gente tem aí estas interpretações que são colocadas. Para mim o filme ele faz uma crítica social bem interessante, né? A gente vai ver aí que os níveis, iniciado pelo nível 0, que tem todo esse banquete, toda essa fartura, né? Ele representa a classe dominante. Para mim o filme ele vem trazendo isso. São as pessoas, esses indivíduos que você sabe da existência deles, mas vocês não sabem onde eles estão, né? Vocês não sabem quem eles são. E eles vão comer tudo que está sendo produzido ali. Você vê que o banquete ele é produzido. As pessoas, você vai ter os trabalhadores que estão produzindo esse banquete e a boa parte, né, ali, ele vai representar essa ideia dessa classe dominante que está se mantufando com o bom, com o melhor, que pode comer o que quiser. Aí, e até a própria ornamentação da mesa. A mesa, quando vai chegando nos outros níveis, é que começa o desespero para pegar, mas ela até o nível 7, ela está intacta, né? Como se essa pessoa tivesse pegado ali, mas ela tem esta opção, esta fartura a favor dela. Aí nos convidamos para refletir sobre o último nível, onde há absolutamente nada. Né? Não há nenhuma perspectiva, pelo contrário, o que há é cacos, pratos quebrados, até mesmo corpos, né? Você vai ver aí um monte de gente que vai cuspir, vai vomitar em cima, vai fazer o diabo a 4 em cima dessa plataforma, né? E quando chega no último nível não sobra absolutamente nada. Então a gente tem essa diferença, né? do nível 0 para o nível 333, o último nível. Aí a gente vem discutir agora quem são esses indivíduos, né? Então aí você vai ver aí que o nível 0 está sendo representado pelos grandes milionários, bilionários que estão aí faturando os seus lucros em torno de R$1 bilhão.
Aí fica aí o pessoal, tipo, isso anual. Os bancos brasileiros, eles em média, eles faturam R$ 1 bilhão, né, por ano, sendo que esse número pode ser bem maior. Mas olha só, e aqueles que conseguem lucrar, né, mensalmente, quase isso? Então a gente fica nessa ideia dessa questão da renda. Aí quando você vai descendo os níveis, você vê que as pessoas estão cada vez mais desesperadas, né, pela questão da sobrevivência. Aí você fica neste debate, né, de quem está ali. Aí nos convida também a nos refletir quem somos nós dentro desses níveis. Eu sou aquele que tem um acesso mais fácil a esses bens, ou eu sou aquele que eu não vai chegar nada para mim? Aí começa o debate também sobre como nós nos comportamos em sociedade, né? Então, as personagens estão o tempo todo dentro dessa discussão. Eu vou pegar tirar o que para mim é necessário e eu vou conscientizar os outros a fazer o mesmo para que os que estão na última camada comam, ou eu vou simplesmente pegar ali esta refeição que chega para mim, vou comer tudo que posso ser possível e o resto que se estoure. Então, olha só a discussão que ela é nos feita. Aí nós refletimos novamente sobre a nossa postura. Quem seria eu? Eu seria este indivíduo que repartiria, né, que tentaria deixar um pouco de comida para aqueles que estão abaixo, ou eu vou tentar suprir apenas os meus desejos, apenas as minhas necessidades, e eu não tenho nada a ver com o que está abaixo. Aí tem uma discussão bem interessante em torno disso, né? Em torno desse mecanismo. Que o indivíduo que está querendo conscientizar os de baixo, ele está o tempo todo mostrando a necessidade de tirar apenas o necessário para que os outros comam. Mas tem aqueles que vão dizer, olha, você está querendo tirar da gente o nosso dinheiro, a nossa comida, então a gente não tem direito de comer o que não chega para a gente, não tem nada a ver com o que estão lá embaixo. Né? Aí a gente vai fazer essa discussão em torno a esses indivíduos, né? Até mesmo em torno da meritocracia. É bem interessante. Aí esse filme ele vem trazendo também a relação do discurso religioso dentro da luta de classe, né? Então você vai ter os indivíduos que eles por estarem bem, que eles compartilham de um determinado, vamos dizer assim, espaço, de determinados alimentos, estão ali fartos, eles estão o tempo todo na questão da soberba, né? Eles ficam na ideia de que são privilegiados e por eles estarem mais perto dessa divindade, eles não têm nada a ver com o que estão abaixo, porque para eles há um direito divino. Já os que estão abaixo, eles têm que se esforçar o bastante. Aí entra na ideia do ateu que se torna religioso, que uma das personagens, né, ele chega a dizer, uma personagem pergunta ao outro, você acredita em Deus? Ele faz, neste último mês, sim. Então é sinal que antes ele era ateu e diante das dificuldades ele passou a acreditar, a se apegar a essa ideia de que há um ser que pode valer por ele. Mas também está o debate do religioso, que é da personagem que é bastante religiosa e diante das dificuldades, das experiências negativas que ela vai ter perante a vida, se torna ateia, né? Então, olha só, já vem trazendo a questão daí que a religiosidade ela é um princípio, vamos dizer assim, individual de cada ser. Então, diante das experiências, é a maneira como eu vou me relacionar com o sagrado ou não, ela depende do meu ponto de vista. Então, não cabe a mim impor o meu ponto de vista ao outro, se eu acredito em Deus ou se eu deixo de acreditar em Deus. Porque só este indivíduo, ele sabe porque acredita neste Deus, ou ele sabe porque não acredita. E é necessário que nós respeitemos estas experiências. Aí nós vamos também ter, né, uma discussão em torno da ideia das figuras aí que aparecem como os livros, a faca, o uso da violência, né? E esse uso da violência está representado pela ideia
do pela ideia da proteção à mensagem, né? É tipo, uma mensagem, essa mensagem ela muda de percepção de indivíduo para indivíduo. Então o livro, o que isso representa, né? Que a personagem tem uma personagem que ela está questionando o protagonista o tempo todo. Por que você vem para um lugar desse e você traz um livro, né? Aí o outro personagem ele leva uma faca e ele chega a se proteger, a sobreviver, né? Então o que vale você se manter calmo diante desses desafios, você absorver o máximo de conhecimento possível ou você apelar para os instintos, né? Para sobreviver. Aí é bem interessante a gente contextualizar isso, que muitas vezes nós julgamos as pessoas que por um ato de necessidade, ou não que eles esteja certo, né, mas é uma questão moral, ele parte para essa ideia de que precisa fazer alguma coisa para comer. Então a gente vem e olha só, você está em um ambiente onde tem uma plataforma repleta de comida para todo mundo. Aí nós estamos dentro dessa discussão da luta de classe, é bem interessante a gente debater de como a mesa ela vai descendo, né? Então a mesa ela desce e a cada nível as pessoas estão cada vez mais desesperadas. E você tem aí esse desespero onde não permite você pensar sobre o outro ou não pensar no outro, né? Então, quando a gente vai partir para a nossa sociedade em si, até mesmo você vai ver pessoas que, se você está em uma mesa de bar, ou em um restaurante, ou em uma lanchonete, você vai perceber esses dois comportamentos. Quando chega uma pessoa pedindo, tem uns que vão dizer, sai para lá, vagabundo, sai daqui, vai estudar, vai fazer alguma coisa, e acaba não dando. Aí tem outros que vão oferecer, ou dar o dinheiro, ou dar a comida, né? Então fica essa ideia. E há essa crítica de dizer, você vai dar alimento a uma pessoa pedinte, será que esse fato de você dar este alimento a esta pessoa que está pedindo, você não está contribuindo para que ela continue na mendicância, ou você vai tentar conscientizá-la para que ela procure uma escola, para que ela estude, para que ela saia daquela vida e tal. Então há um discurso meritocrático que se é feito. A meritocracia ela realmente é possível dentro de uma sociedade, ou ela tende a apenas privilegiar aqueles que não querem dividir o que é seu, né? Então a gente começa a contextualizar e perguntas começam a se surgir, né? Quem somos nós? Nós somos esse indivíduo que estamos dispostos a partilhar um pouco do que nós temos acesso, né? Ou nós somos esses indivíduos que temos que proteger, ou temos que apenas estar com as nossas necessidades, comer o máximo que for possível, porque nos é dado esta oportunidade e a gente não tem nada a ver quem está abaixo. Então olha só a discussão que o filme proporciona. Aí eu vou trazer aqui para vocês agora a ideia de como a gente está em relação à atualidade, né? É bem interessante que o filme ele é lançado em 2019, mas ele chega na Netflix num momento de pandemia mundial. E esta pandemia está nos permitindo pensar várias características dessa sociedade, né, atual, deste modelo que se é. E tem vários elementos que eu gostaria de discutir com vocês. Por exemplo, quem somos nós no filme, né? O filme é 10 elementos. Quais personagens nós seríamos ali? Nós seríamos o que este filme ele vem nos incomodar em relação a nós e a nossa postura perante a sociedade e ao outro na sociedade. Aí, em que nível nós estaríamos, né? Então, quando a gente pega essas duas perguntas, primeiro a gente tem que entender que há personagens que estão lá em cima e eles desfrutam de determinadas, vou dizer assim, alívios, privilégios e de determinadas condições de conforto, assim por diante, em relação às suas necessidades, ou seja, eles podem comer o que quiser, eles podem ter acesso ao que quiser,
E tem aqueles que não vão ter, né? Eles vão ficando cada vez mais com as sobras, até chegar um momento que não tem nada. Quando a gente pega a discussão do coronavírus, é bem interessante ver como é que ela está sendo como ela está sendo colocada, e se a gente assiste esse filme, pô, se a gente não faz essa discussão, a gente não assistiu ele de maneira certa, porque ele nos permite a gente fazer essa questão. Quem somos nós na pandemia? Nós somos esses indivíduos que temos esses privilégios, ou nós somos os indivíduos que estamos necessitando, né, da consciência das classes de cima para sobrevivermos? Então, olha só, quando a gente vai em relação ao presidente da República, que ele diz que é só uma gripezinha que passa, aí você vai ver um monte de empresários que estão saindo das ruas com seus carros de luxo, e não só os seus carros de luxo, eles têm acesso aos planos de saúde, eles vão ter dinheiro de comprar um respirador, se for possível. E aí, será que ele é importante? Será que... E quando eles estão pedindo para que o comércio volte, será que eles estão pensando nos seus trabalhadores ou nos trabalhadores que vão ter que implorar para não adoecerem? Porque se adoecerem, eles podem ficar sem este atendimento, eles podem ficar sem esses respiradores, eles podem ficar sem um atendimento adequado. Então, olha só a discussão que o filme vem dizendo. Então, quem somos nós? Nós somos esses trabalhadores que vamos ter que pegar esses coletivos, somos esses trabalhadores que vamos ter que necessitar da diminuição de pessoas infectadas para podermos ter esse atendimento, ou somos aquelas pessoas que teremos esses privilégios de sermos atendidos, de comprarmos nossos aparelhos, de tratarmos as nossas dificuldades de saúde. Então, é necessário a gente refletir sobre isso. Aí nós temos aí em relação aos níveis, né, que é bem interessante. Nós somos de qual nível? Nós estamos no nível da fartura ou estamos no nível de baixo? E o filme ele também vem trazendo outras questões em relação à experiência, né? Tipo, com as nossas experiências, quem nós seríamos? Né? Porque tem gente que às vezes está em uma condição melhor e elas caem. Né? E quando elas caem, elas têm que sobreviver com aquilo que lhe é chegado, e elas não sabem fazer isso. Elas não entendem esse mecanismo, mas já tem outras que conseguem subir a um nível maior, e só que fica nesse debate. Ela vai entender que este nível ao qual ela está, ela chegou agora, ela tem uma consciência em relação aos outros que estão embaixo, ou ela vai pegar este nível e vai transformar, já que eu estou aqui, eu vou comer tudo melhor porque eu já estive em condições passadas e eu não tenho nada a ver com os que estão abaixo. Então ele vem fazendo a discussão. Se a gente pegar a sociedade brasileira, a gente teve esse momento, tivemos, por exemplo, os governos petistas, né, eles permitiram que determinada parcela da população entrasse na classe média baixa, para não chamar de pobres, que vão ter acessos a determinados bens, que se sentiram próximos aos ricos, e que agora eles estão voltando à miséria porque eles não têm mais condições de manter os privilégios, os acessos que outrora tiveram, porque a economia ela está em uma dinâmica diferente do que estava há 5 anos atrás. Então, olha, a coisa é bem interessante a gente entender isso. É um filme que ele não debate sobre a sociedade brasileira, mas a gente pode fazer vamos dizer assim, essa analogia para entendermos também os mecanismos que se faz. Então tem muita gente, é uma questão de consciência de classe, né? Nós temos consciência do nosso papel perante a sociedade, ou nós ainda estamos apenas necessitando da parte de cima, né? Então, aí interessante também em relação à mensagem, que a mensagem ela diz o seguinte: é possível você conscientizar os indivíduos que estão abaixo quanto ao seu papel, e também é difícil você conscientizar os que estão acima. Aí tem uma passagem do filme que a moça pergunta ao cara, né, que ele ameaça cagar na comida, né, defecar na comida, se os outros não começassem a fazer os pratos e tirar apenas os necessários. Aí ele iria ali sujar tudo e eles teriam que comer
tipo, as comidas deles com merda, mas aí a moça pergunta, mas por que você não tenta convencer o pessoal lá de cima? Aí ele faz, aí eles não vão vir, porque eu não posso cagar para cima, né? Ou seja, é bem difícil você convencer aqueles que estão em um estado de privilégio. Aí quando você tem uma relação, tem uma relação com o momento atual, tem, porque nós estamos tentando convencer as pessoas em permanecer em casa, aí você tem uma classe média que ela sai às ruas pedindo para que as pessoas voltem a trabalhar. Mas é porque elas estão preocupadas com quem? Com a economia de si. Mas estão preocupadas com a vida dessas pessoas? Não. Né? A gente vai ter aí a resposta que não. Porque essas pessoas não importam se elas vão viver ou não. Para estes comerciantes, para estas pessoas que estão fazendo essa manifestação, a economia, o lucro delas é mais importante do que qualquer coisa. Então, se vai morrer pessoas, elas não têm nada a ver com isso, elas querem um pouco do banquete, né? Elas querem se alimentar, elas querem o banquete aí, mas que os que estão abaixo que se virem para sobreviver. Aí o filme ele também vem trazendo aí, gente, né, essa discussão em relação à partilha. Quem nós seríamos? Né, neste momento, eu partilharia um pouco do alimento com alguém que não tem, ou eu vou ser aquele que eu vou pegar todos os excessos e aquilo que me convém. Aí, tipo, o filme ele vem trazendo essa discussão também. Quando a gente vai em relação aos supermercados, neste momento de pandemia, onde você vai ter várias pessoas que vão encher os seus carrinhos de álcool gel, de produtos assim, de higiene e de alimentação e tal, e eles não pensam nas pessoas que virão depois, até mesmo dentro do supermercado, que virão outro dia e não vai ter nada. Então, olha só, o filme ele vem trazendo essa discussão. Você vai, neste momento de pandemia, nós vamos pegar apenas o necessário para sobrevivermos e pensarmos nos outros que também vão utilizar, ou a gente está, foda-se, eu quero pegar tudo que eu tenho direito, porque a minha sobrevivência é maior, né? Então, ele vem refletindo quanto a este papel que nós temos, né? O filme ele nos permite fazer essa reflexão. Aí eu acho bem interessante que aqui em Guarabira, a cidade onde eu resido principalmente, né? Eu passei a semana passada até a metade desta em busca, ou seja, faz 2 semanas que a gente chega na farmácia e procura se tem álcool e gel e não tem. E quando chega, né, e você vai atrás, diz, ó, chegou, mas acabou. Aí você vai ver vários vídeos que estão assim, espalhados pelo país, pelo Brasil, de pessoas que estão discutindo num supermercado com aquelas que estão com os carrinhos cheios de álcool e gel, mas em compensação tem outras que ficaram sem. Então este momento é bastante interessante a gente discutir quanto ao nosso papel, quanto à nossa consciência com a vida do outro. E nós temos aí, né, a questão da mensagem. Quem é a mensagem? O que é esta mensagem, o filme, ele tenta nos mostrar? Você tem a criança, né, que ela aparece no final, que no início você diz assim, ela não tinha. Né, esta criança, você não tinha certeza se ela existia ou não. Mas, porém, tem uma mãe, a mãe da criança que diz que a criança está, todo dia ela descia, né, tipo no banquete, ela descia na plataforma até chegar a criança lá embaixo. Ela tentava proteger esse banquete para deixar essa criança alimentada. Aí o filme que a gente vai discutir em torno da mensagem é que a primeira mensagem ela é representada por um bolinho. Né? Este bolinho ele vai, mas só que os indivíduos depois percebem que a administração não vai se conscientizar com esse bolinho, porque a criança é a mensagem, né? A criança é o ser vulnerável que está lá dentro, é o ser que ele precisa comer para sobreviver. Mas essa característica da criança é bem interessante, gente. Ela está com fome, mas ela não está, tipo, ela não apresenta ferimentos, ela não apresenta aí, tipo,
característica de uma pessoa que passou muito tempo sem comer. Pelo contrário, durante alguns dias chegou comida a esta criança e a mãe estava se protegendo. Aí a gente volta para o início, né, quando a gente estava falando em relação ao sacrifício. Depois você tem os dois personagens que vão tentar chegar até lá embaixo, né? E a criança, ela não só representa aí esta mensagem, mas uma mensagem de esperança. A mensagem, e essa esperança, ela vai tentar convencer, chegar até a administração e conscientizar o quanto aos filhos que estão, ao pessoal que estão no nível lá embaixo, né? Aí a gente faz uma pergunta bem interessante. Essa má distribuição desta plataforma, mesmo com a conscientização agora dessa administração, é responsável, né? Do sistema em si, ou são os indivíduos que estão nos níveis que são responsáveis por essa má distribuição da comida, né? Se a gente for colocar em critérios aí sociais, né? Este modelo econômico, ele é, né, responsável, ele é culpado, ele tem aí uma culpa, ou são os indivíduos dos níveis que são culpados por essa má, né, de distribuição de renda. Aí a gente temos que voltar os olhos para fazer estas reflexões, né, reflexionarmos em torno do que o filme nos apresenta, né? Então, um debate que ele vai perdurar. E é bem interessante que as pessoas assistam e as pessoas apresentem seus pontos de vista, porque é um filme que ele deve ser explorado. É um filme que deve ser bastante debatido. É um filme que ele precisa ser analisado, precisa ser discutido em torno destas simbologias todas que ele traz, né? Eu prefiro ficar com essa discussão religiosa. Aliás, com essa discussão, vamos dizer assim, social, religiosa não, né? Eu acredito que é um elemento que pode ser considerado, mas a questão social, ele é uma mensagem mais profunda que o filme vem nos trazer. E é um filme introspectivo. Ele não é um filme que ele vai aí estar mostrando que as coisas acontecem, é tanto que ele não tem um final definido, né? Ele vai, ele apresenta e depois a criança volta e você fica com o indivíduo, com a ideia se essa criança é real ou não, se o protagonista morreu ou não, né? E tipo, você chega ao nível, mas se essa mensagem vai conseguir chegar ao nível lá em cima ou não. É um filme que ele nos convida a pensarmos quanto nós somos personagens desse jogo chamado O Poço, né? Então o Poço, ele é um sistema, vamos dizer assim, que ele tem uma forma de administração, ele é administrado por quem nós não sabemos, mas ele tem uma forma de administração e nós temos aí os indivíduos que vão compor os níveis, que a gente pode se colocar no lugar desses indivíduos quando a gente somos convidados a refletir sobre o nosso papel, né? Sobre como nós nos comportamos, sobre qual é a nossa visão do outro em sociedade, né? Nós somos responsáveis pelo outro ou é cada um por si? Aí eu espero que vocês assistam o filme, é um filme maravilhoso, e eu espero também, né, que vocês possam refletir sobre essas questões, principalmente em relação ao momento atual que vivemos, né, onde você vai ter aqueles que estão pedindo o tempo todo para que tenhamos responsabilidade com o outro, compramos o sol necessário, que nos mantemos conscientes quanto à importância das orientações técnicas e científicas, e também a gente pode que nós possamos observar os mecanismos, né, os discursos de quem são proferidos, quem é que está proferindo o discurso, quem são os sujeitos que estão dizendo que nós precisamos voltar ao trabalho porque é necessário salvar a economia, né? E a gente tem que analisar também quais são as pessoas que estão dizendo que é importante salvar primeiro as pessoas para depois salvar a economia. Então a gente fica nesse debate, né?
E quem são as pessoas que vão ter acesso, né? Foi como eu estava falando antes, né? Tem este nível de que há os que vão comprar uma caixa de álcool de gel, há os que estão dependendo dessa consciência das pessoas em relação a isso, né? Que estão ali e vão chegar no supermercado e já não tem mais, porque a outra pessoa levou. E há aqueles que mesmo que tenha o álcool em gel não vão ter o dinheiro para comprar. Então, olha só, o filme ele nos permite ver isso. Então, qual é o nosso papel, né? Qual é a nossa postura em relação ao momento atual? Então, foi isso, gente. É um vídeo um pouquinho longo, mas que ele possibilita debates, talvez até mesmo mais amplos aí, em relação a toda essa ideia, a todos esses momentos em qual a gente está vivendo, né? Espero que vocês assistam e vocês deem também suas opiniões em relação a esse filme. Gente, cheiro maravilhoso, foi um prazer. Eu fiquei muito entusiasmado para fazer esse vídeo porque eu fico muito inquieto em relação às questões sociais. Aí eu acabei não resistindo em fazer este vídeo. Espero que ajude alguns que ficam perguntando, né? Ah, esse filme é bom ou não? Aí isso já vai de você. Eu não posso dizer a você se é bom ou não, mas é um filme que eu garanto que vai fazer você refletir sobre um monte de coisas. Então, um forte abraço e se cuidem.